Bom dia, seja muito bem-vindo ao Fórum Regiões, nesta manhã, dia 18 de março de 2011. Hoje é dia de debate quinzenal na Assembleia da República e o PSD escolhe a situação política e também económica para iniciar a conversa com o Governo. Seguimos a conversa neste Fórum Regiões. Hoje é dia do Pai aqui no Fórum Regiões, o dia do Pai que se assinala amanhã, dia 19 de março. Relembro que pode falar connosco durante esta manhã e até ao meio-dia, através do número 220114580. Ao meu lado tem uma pessoa que é pai, uma pessoa que também é avô, Rui Vaz Osório, a quem agradeço desde já por ter aceito o convite para nos presentear com a sua presença esta manhã aqui no Fórum Regiões. Muito obrigada. É pai de quantos filhos? 5. Não. 3. De 3 filhos. É pai de 3 filhos. 7 netos, como já me tinha dito. 3 filhos e 5 netos. E 7 netos. 5 era eu. Eu é que tinha... Éramos 5 irmãos. Eram 5 irmãos. Que relação é que tinha com os seus pais? Como? Com os seus pais. Que relação é que tinha? Ora bom, uma relação muito diferente das relações que há agora entre pais e filhos. Porque as épocas eram outras, não é? Mas, de qualquer modo, foram sempre relações muito boas. Muito boas. E tenho muito boas recordações da minha meninice, embora fosse uma meninice vivida num país mais atrasado, debaixo de uma ditadura, numa altura em que não havia automóveis, ou quem tinha um automóvel eram só as pessoas muito ricas, mas é curioso que, comparando com a maneira como se vive agora, a gente pensa que realmente, embora não tivesse essas coisas todas, não era mais infeliz do que o que são os de agora. Talvez pelo contrário, tínhamos outras vantagens que hoje não há. De maneira que as gerações passam umas para o lado das outras. Eu não sou do género de dizer no meu tempo é que era bom, mas na realidade também não era tão mau como às vezes as pessoas dizem. Não é? Quais foram os valores que o seu pai, ainda se recorda, quais foram os valores que o seu pai lhe transmitiu? Ora bom, o meu pai era uma pessoa muito especial, era quase que um místico, não é? Era uma pessoa profundamente religiosa e profundamente admirador de Salazar. De maneira que entramos em conflito, entre aspas, várias vezes por causa disso. Lembro-me que quando eu, enfim, como toda a juventude, normalmente a juventude é contra o sistema instituído, claro. Não é? E eu também era, lógico. Mas lembro-me quando eu me queixava, enfim, das tais faltas de liberdade, a gente não pode fazer isto e não pode fazer aquilo e tal. E meu pai me dizia, é que tu não viveste os últimos tempos da última República. Foram tão maus, o país estava de tal maneira que se não te compreendias melhor agora aquilo que o Salazar está a fazer. Esses argumentos a mim nunca me convenceram, não se convencem, os jovens não se convencem com isso, mas apesar de tudo, eu e o meu pai somos muito diferentes, mas tivemos uma relação muito firme e muito boa durante muitos anos. E ele passou-lhe essencialmente os valores também mais religiosos, como diz que é uma pessoa... Sim, vivia-se também, na altura, vivia-se muito em família. Quer dizer, não havia... Dava-se muito valor, não é? Mais do que hoje. Quer dizer, a minha mãe não trabalhava, como normalmente as senhoras não trabalhavam, não estavam em casa com os filhos, não havia televisão, a vida era muito diferente. Mais diálogo também. Sim, falava-se mais, havia reuniões familiares em que se tocava piano, cantava-se, enfim, coisas que hoje parecem ridículas. Hoje em dia os casais têm poucos filhos, como se sabe, não se renovam praticamente de gerações, mas a vida está para isso ou há que arriscar? Eu sinto isso muito especialmente porque eu dirijo em Portugal o programa de diagnóstico precoce da picada no pezinho do bebê. E, portanto, noto perfeitamente o que é a tristeza da baixa de natalidade em Portugal. Quando nós começámos este trabalho, em 79, nasciam em Portugal 170 mil crianças ano. E agora, em 79. Dr. Vaz? Agora andamos pelos 100 mil
à volta dos 100 mil, portanto é quase metade. Não é? Seguimos à conversa neste Fórum Regiões e relembro-lhe que pode ir até à nossa página do Facebook, responder que prenda é que gostaria de dar ao seu pai no dia da manhã, o dia em que se assinala o Dia do Pai, dia 19 de março. Também para relembrar o nosso número de telefone, 220-114580, se preferir pode antes de ligar e partilhar connosco a prenda que gostaria de dar ao seu pai, então, amanhã, sábado, dia 19. Seguimos a conversa neste Fórum Regiões, agora com Carla Pinheiro, do projeto Eco Animação, um projeto muito doce e já vamos descobrir porquê. É um projeto que arrancou em 2007, segundo sei, e que funde três palavras muito importantes: educação, ambiente e animação. Carla, quer-nos explicar isto? Trocar por miúdos? Bem, eu quando criei o projeto Ecoanimação foi muito à semelhança daquilo que eu gostava de que fosse o meu projeto pessoal. Ou seja, eu queria fazer ações com uma marca que envolvessem a educação, o ambiente e a animação. E depois de explorar algumas situações, percebi que a ecoanimação seria o nome ideal para juntar estas três situações. E dirigem-se sobretudo a pessoas dos 3 aos 103 anos, ou seja, que são públicos, exatamente, são públicos muito diversificados, mas públicos para quem a educação ambiental e a educação para o desenvolvimento sustentável também deve estar virada em várias ações, não é? E então, para que eu pudesse trabalhar esses públicos, que eram os públicos da minha eleição, e eu criei algumas iniciativas dentro dessas áreas de educação, ambiente e animação. Ou seja, o que nós em cada ação é reutilizar material com um fim pedagógico, lúdico, terapêutico, para que cada pessoa consiga reutilizar esse material para fazer um objeto útil, um brinquedo, com pastas de modelagem, tudo com reutilização, ou seja, nós centramos-nos sempre naquilo que já está usado e que em princípio teria um fim de vida corrente, não é? Que iria para a reciclagem, nós reaproveitamos para transformar aquilo e no processo em que aquilo se transforma há um processo pedagógico, há um processo pelo qual a pessoa aprende a estimular as suas competências de criatividade, a concentrar-se, a gerir o tempo, a gerir o stress, a acalmar-se, no caso de pessoas super ansiosas, e será o fim terapêutico dos vossos workshops, é isso? Sim, também. Também é um fim terapêutico porque durante o período em que decorre o workshop nós só nos centramos na pessoa, naquilo que a pessoa está a aprender. Se a pessoa está nervosa ou está ansiosa, nós tentamos perceber, damos-lhe uma função para fazer uma tarefa durante um período e vamos conversando com ela, porque as mãos estão a criar, o cérebro também está a criar, mas a fala permanece intacta, quer dizer, é uma coisa que nós podemos fazer diretamente quando estamos a trabalhar com a pessoa. Podemos falar enquanto ela está a desenvolver determinadas coisas e vamos apercebendo do estado de espírito das pessoas porque falamos com elas. Não é? Ou porque reações de vária ordem corporal nos transmitem que a pessoa está bem ou está mal, ou está ansiosa ou está deprimida, e nós com determinadas técnicas de escultura e de artes plásticas e artes decorativas associadas também a essas ações, vamos ajudar a pessoa a sentir-se melhor. Não é? Quem é que aparece mais? Os de 3 ou os de 103? Quem é que procura mais a ecoanimação? Aparecem muitos de 3, de 5, começam a aparecer os jovens dos cursos profissionais, que também têm, fim dos cursos, depois precisam de algumas práticas na área, nomeadamente na área da geriatria. Aparece muita gente na área da geriatria que quer aperfeiçoar técnicas de animação. Aparece também muita gente na área de educação básica, exatamente, e animação sociocultural. Aparecem também muitos formadores e dentro dos séniores aparecem pessoas a partir dos 60, 65, 80, 103, mas também pessoas autónomas ou com limitações físicas. O que quer dizer que pessoas com cadeira de rodas ou andarilho também têm a oportunidade de fazer isto. Ponto final neste Fórum Regiões. Nós regressamos segunda-feira. Na próxima segunda-feira temos encontro então marcado aqui a partir das 10h30 da manhã e eu conto consigo. Até lá, tenha um bom dia.